Olá, estamos abrindo mais uma edição do Painel Regional, sempre junto com você, o debate mais quente aqui da nossa região metropolitana, sempre com as personalidades da Baixada Santista e do Brasil, aprofundando, discutindo, e acontece diariamente aqui na nossa região metropolitana, e claro, os assuntos de interesse nacional também. Telefone sempre aberto para você, a gente sempre destaca no início do programa, 3014 52 81. Ligue para cá, participe com a gente, envie aí a sua pergunta, a sua opinião, questione aqui os convidados do painel regional. E pelas redes sociais, você tem também a oportunidade de enviar a sua mensagem, facebook.com/painel regional TV, à sua disposição. Eu já vou aqui apresentando e anunciando os convidados dessa edição, os parceiros aqui da mesa nesta edição do painel regional. À minha esquerda aqui o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha aqui é do PMDB aqui de Santos, mais uma vez conosco, e ao lado do vereador o nosso Heraldo José dos Santos, companheiro jornalista e comentarista habitual aqui do painel, não é? A gente destaca aqui na abertura do programa, como sempre, os parceiros do dia a dia, né? Como é o caso do DL, o Diário do Litoral, que circula nesta quarta-feira por toda a nossa região metropolitana, pela cidade de Santos também, claro, e a manchete está aqui na capa: assalto é rotina no bairro Embaré, tá certo? Moradores relatam ações frequentes de marginais armados e que usam bicicletas, e o comércio nessa região da cidade, nesse bairro da cidade especificamente, está apreensivo. Eu passo aqui ao Banha, o vereador Banha do PMDB, e o nosso Heraldo José dos Santos também recebe a edição do nosso Diário do Litoral. Vou passar aqui à minha direita, não é? Para o nosso Vicente Cassione, já cortar aqui para o Cassione, já está conosco também para mais uma edição do painel regional. Aí está o Cassione também no vídeo, não é? E ao lado aqui da manchete de hoje, o destaque especial aqui do DL também para os 483 anos, não é? De emancipação político-administrativa, de fundação do município de Itanhaém. Então fica aqui os parabéns de toda a equipe do painel regional, não é? Meus parabéns também a toda a cidade de Itanhaém e, em nome, claro, lá do prefeito Marco Aurélio Gomes, que está vivendo aí o terceiro ano da sua gestão. Parabéns a todos os moradores da bonita Itanhaém. Cumprimentando aqui, agradecendo as presenças sempre importantes. Banha, vereador do PMDB, mais uma vez conosco. Prazer recebê-lo. Tudo bem, vereador? Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. Boa tarde a essa mesa maravilhosa com o doutor Heraldo, Cassione e a Ione Furukawa. Heraldo José dos Santos. Tudo bem, Heraldo? Prazer revê-lo também. Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde ao vereador Banha, ao professor Cassione e a nossa querida Ione, que está de retorno. Muito bem, conosco, como sempre, às quartas-feiras, nosso Vicente Cassione, advogado e articulista, né, participa com a gente mais desta edição. Tudo bem, Cassione? Prazer também revê-lo. Uma boa tarde a você, Boturão, ao vereador Banha, ao jornalista Heraldo e à jornalista Ione. Muito bem, 3014 52 81, ligue para cá, participe conosco com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente coloca em debate. Envie a sua mensagem, se você preferir, pelo facebook.com/painel regional TV. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica no ícone painel regional e acompanha a gente em tempo real. E depois que o programa está encerrado, ou que ele se fecha, a gente oferece para você a reprise ou o programa por inteiro, ou os trechos que você julgar mais interessantes pelo YouTube, tá certo? Fique à vontade. A gente começa com uma série de assuntos palpitantes nesta quarta-feira, né? Mesmo com o feriado, assuntos importantes não faltam, né? E há uma reclamação constante, Cassione, Banha e Heraldo, a gente vê aqui pela capa do Diário do Litoral, mais uma vez a segurança pública colocada em destaque, colocada em xeque. E agora chega a vez do bairro do Embaré, com os comerciantes, com os moradores dessa importante região, desse importante bairro aqui da cidade de Santos, fazerem aí enormes reclamações, né? Assaltos constantes, a molecada de bicicleta roubando lojas, roubando senhoras pela rua, assaltando residências, enfim, a situação não anda boa. Esse tipo de crise aí já passou por diversos bairros da cidade, existe aí por todas as cidades da região metropolitana, mas parece que agora a bola da vez é o Embaré, né? O Banha que está acompanhando isso de perto, gostaria que ele fizesse uma avaliação, para um comentário depois do Cassione, do Heraldo, avaliação do telespectador também. Vereador, pois não? Criminalidade, ela tem castigado a região da Baixada Santista, a região da Costa da Mata Atlântica e principalmente Santos. A gente tem sentido muito desde a desarticulação da Operação Verão, logo em sequência,
os números, eles são registrados, os que são registrados, né? Diga-se de passagem, porque às vezes o distrito à noite está fechado, às vezes não tem viatura suficiente para atender a demanda no 190. Cria-se o 181, o 100, o 190, 0800. É muito disque, Cassione. Disque, denuncie, fale, grite. Só que eu fui procurado no gabinete e nesses feriados presenciei o quadrilátero do medo, criado na Pedro Lessa, com Afonso Pena, as transversais, que começa do Canal 5 e vai ao Canal 6, ou seja, pegam praticamente os bairros mais populosos de Santos, Embaré, Aparecida e Ponta da Praia. Eu tenho saudade, Cassiano, infelizmente, quando a gente fala tem saudade de coisa ruim, mas era menos pior do que o dia de hoje. Eu tenho saudade do punguista, ô Cassione. Tenho saudade do punguista, do batedor de carteira, do espianto. Espianteiro. Espiantagem. O cidadão era preso. Quem fez? Espiantagem. O gogó. O cidadão, um gogó, levou a carteira, foi embora, não fez mal para ninguém, foi embora. Hoje, primeiro é a política da criminalidade e a política do terror. Enfia o revólver no rosto da senhora que é dona da doceria, ao lado ali na Afonso Pena, que é bem ao lado do parquinho ali, na Afonso Pena. Temos do lado uma farmácia para idosos, temos a Policlínica do Embaré. E a disfarçatez é tão grande, meu querido Cassiano, eu quero cumprimentar o Carlos Raton, o jornal O Diário do Litoral, que cobriu essa manchete, que nós denunciamos. Eles tiveram lá em loco, acompanhando. O cidadão, numa quadra de 100 metros, em menos de 10 minutos, ele roubou 6. O mesmo cidadão, para mim, é crime continuado. O cidadão foi na farmácia, levou. Ele foi na doceria, levou. Ele foi na cabeleireira, roubou. Ele foi no comércio, enfim, roubou também. E é tudo mediante a arma, assalto, a requinte de crueldade, e diz que vai matar, a situação passa por um período trágico. Todo mundo já sabe. Na Pedro Lessa, vários comerciantes já foram assaltados. Na Senador Dantas, a mesma coisa. No Canal 5, no Canal 4. Então, os comerciantes têm medo de deixar aberto. As mães da região têm medo de levar os filhos na escola ou vão buscar porque têm medo que no caminho sejam assaltados. Porque os roubos que se dão, eu quero um aparelho de celular, um tênis, Cassiano. O cidadão rouba um tênis bonito, um aparelho de celular, ou quer o trocado que o cidadão tiver na mão. Todo mundo sabe para que é. Consumo do entorpecente. Sabe quem são os ladrões, onde ficam estes homens, onde fica o gueto dessas pessoas circulando. Só falta dizer o seguinte, nós vamos roubar com hora marcada. Vai ter esse serviço ainda em Santos. O roubo com hora marcada. Porque a gente quer falar isso diretamente. Como falávamos anteriormente, quando você era deputado, e quando eu comecei a minha carreira política, a gente falava isso olhando no olho do comandante do batalhão. Batalhão, dizia o nosso querido coronel, fundador da Associação da Polícia Militar, o coronel Barreto, que a Polícia Militar não deveria ter porta, deveria ser que nem o Corpo de Bombeiro, para que as pessoas entrassem, falassem os seus medos, discutissem os seus ais, colocassem os seus problemas que teriam dentro da sociedade. Por isso foi criado a Associação Amigo da PM, por isso foi criada uma série de situações da Polícia Comunitária. E hoje nós temos dificuldade de falar com o comando da Polícia Militar, com o comando do 6º Batalhão. Parece que eles ficam aquartelados, parece que há uma ordem do secretário de Segurança Pública. Olha, não dá entrevista, não fala com ninguém, não conversa com fulano. Você convida um comandante aqui? Eu quero dizer a produção aqui do painel regional. Vocês conseguiram já trazer o comandante da Polícia Militar aqui? Eu não me lembro nem o nome dele exatamente. Então, eu tenho saudade, Cassione, ainda do coronel, o último coronel que nós tivemos lá. Coronel Brigador, valente, dormia com rádio. Coronel Alberto Silveira, que veio da Rota. Ele conhecia os pontos todos da Baixada Santista. O que aconteceu? No dia seguinte, o cidadão não contava história. Falava, é isso, é aquilo. Cobrava mais investimento, cobrava mais efetivo. Primeira coisa que ele acabou, porque sempre tem aí uns tecnólogos aí que começam a colocar novidades na Polícia Militar.
O Heraldo acompanhou numa matéria um coronel que a primeira coisa que ele fez foi fechar todo o armamento da Polícia Militar, armamento de grande porte, de fuzil, escopeta. Fecha a força tática, deixa ela descansando. Só vamos ter polícia comunitária, vamos conversar com o pessoal na rua, vamos entregar flores na rua. E aí mudou com a chegada do Alberto. O Alberto entendeu que naquele instante precisa sim estancar essa sangria da criminalidade, do furto, do crime contra o patrimônio, da traficância, da mercancia de drogas. Nós estamos conseguindo o impossível com o Gaetano Virgini, que a Polícia Civil, ela estava praticamente aposentada. A Polícia Civil está parada, porque não tem investimento, não tem equipamento. E agora, todo dia, você abre estampa nos jornais, está lá. O DIG prendeu, a DISE prendeu, a Delegacia de Sequestro prendeu, a Baixada está prendendo. Nunca se prendeu tanta gente em tão pouco tempo. E a gente tem vindo aí desbaratar quadrilhas e gangues pelo serviço da inteligência da Polícia Civil. E quando nós mais precisamos da polícia preventiva ostensiva, a população, ela faz um abaixo-assinado, bate na porta dos políticos, bate na porta do prefeito, bate na porta do deputado, mas não consegue falar com a polícia para dizer, olha, nós não aguentamos mais, nós queremos fechar o comércio, nós não queremos mais trabalhar, vamos colocar mais umas 3, 4 grades aqui e cachorro em casa, porque nós não temos mais segurança. Com quem que a gente fala, Cassione? Para quem nós vamos reivindicar, para quem nós vamos apelar? Acho que nós não sabemos mais a quem recorrer. Eu fiquei entristecido porque você fica com as mãos amarradas. Eu estou com medo que volte aquele tempo de resolver a situação como era nas caravanas, aqueles filmes bonitos do John Wayne, das caravanas, das diligências, o cidadão punha um revólver na cinta, ou ele matava ou ele morria. Só que hoje só está morrendo gente decente e o bandido está aí, sabendo que está todo mundo desarmado, todo mundo descoberto, e a gloriosa Polícia Militar, que eu ainda confio, porque sei que tem muitos que sabem trabalhar, mas tem que deixar esses homens trabalhar. Muito bem. O Banha perguntou ao Cassione a quem recorrer e, antes da sua resposta, vou perguntar o seguinte, eu peço para o telespectador baixar o som da televisão em casa, ou não há necessidade? Não há necessidade. Eu hoje tomei Valium. Ah, bom, então você está tranquilo. 10 miligramas, tô zen, fiz meditação, yoga. Isso é muito bom. Fiz tudo que tinha que fazer e estou um doce. Um doce amargo, mas estou. É só não morder. Chocolate. O doce está aqui. O Banha pergunta a quem recorrer. Primeiro eu quero dizer que o comentário dele foi absolutamente irretocável. O que eu fosse falar não acrescentaria nada ao que ele já disse. E nós falamos. Eu disse outro dia aqui, nós falamos. Só que falar não é solução. É desabafo. Desabafo não corrige, não conserta, não arruma as coisas, não dá solução. Falatório, que é o que nós fazemos aqui, tem ressonância. O caríssimo telespectador diz assim, puxa, eles disseram o que a gente sente, desabafaram por nós, só que não adianta nada do ponto de vista prático. Do ponto de vista prático, nós precisaríamos primeiro de um secretário de Segurança Pública que fosse eficiente, do ramo, e que tivesse a coragem de tomar providências que o Alexandre de Moraes, o atual secretário, não tem coragem de tomar. Porque não é do ramo, porque não está fazendo a função que ele deveria fazer. Ele é um acadêmico, um burocrata, um sujeito que fala bem, bem articulado, inteligente, mas que não entende nada de segurança pública. Eu o conheço pessoalmente e se ele estivesse aqui eu estaria dizendo pessoalmente isso a ele. Como ele não está aqui, vão dizer isso a ele, que eu estou dizendo. Não entende
nada de segurança pública. Tem boa vontade? Talvez, mas eu não me contento mais com boa vontade. Segundo, se tivéssemos um secretário de segurança pública e um governo que empeitasse a situação que está aí, no mínimo a polícia militar teria que fazer o que eu sempre disse que, claro, a gente sabe que deveria fazer, mas não faz. Uma movimentação constante, seja por viaturas, seja a pé, seja por bicicleta, seja por motos, o tempo todo revistando todo mundo que aparecesse na frente. Eu não posso me queixar de ser revistado no meio da rua. Se a polícia militar me parar e disser levanta os braços e me apalpar, eu tenho que ficar quieto, porque não está escrito na testa de ninguém quem é homem de bem, quem não é homem de bem, quem deve ou não deve trazer na cinta uma arma para fazer mal aos outros. Mas acho que nós não temos efetivo para isso aqui não. Hein? Mas eu vou chegar nisso. Então, enquanto você não tiver quarteirão por quarteirão, rua por rua, todos os dias, uma atividade constante, passou um camarada de bicicleta, de 3 que passam, pode ter certeza que um é um ladrãozinho que está armado, tirando correntinha daqui, bolsa dali, celular do outro, pegando senhoras, pegando idosas, pegando idosos, saidinha de banco e assim por diante. Enquanto você tiver uma viatura que passa de hora em hora, numa determinada esquina, e depois, 1 hora ou 2 depois, vai passar outra vez, eles estão todos soltos, dispostos a fazer o que quiserem, porque sabem que a polícia não chega a tempo. Só chega a tempo quando estouram o caixa de banco, e aí tem aquela comunicação direta, aí aparecem 300 viaturas, quando aparecem. Então, não tem solução. Eu vou dizer de novo aqui, não tem solução. Preparem-se para continuarem a ser roubados, furtados, ameaçados, para viverem amedrontados. Outro dia, um estúpido da televisão de São Paulo fez uma matéria dizendo que em determinadas ruas de São Paulo, por mau momento financeiro, as pessoas estão vendendo as suas casas com placas de porta em porta, você vai vendo, e aí mostraram, a televisão mostrou as placas nas portas. Coincidência, todas as placas estavam em portas com grades, de cima e embaixo, de todas as maneiras. Não é um momento econômico, não. O pessoal está fugindo quando pode, para onde pode. A grade em cada porta daquele jeito é o sinal da absoluta falta de segurança, a espiral do medo que nos domina a todos. Portanto, Banha, a pergunta que você faz, sabendo que eu não tinha como responder, está respondida, sem resposta. A pergunta que você faz não tem solução. E não tem solução porque você disse bem, os comandos jogam com estatísticas. E as estatísticas são frias. As estatísticas não medem o medo, não medem o terror, não medem o susto, não medem o pavor das pessoas, os dramas que as pessoas vivem. Vai, e o problema está em todo lugar, procura uma UTI hoje em Santos. Uma vaga numa UTI de Santos hoje. Uma cidade desse tamanho, desse porte, que tem a garganta de ser uma cidade espetacular, achem uma vaga numa UTI. Uma conhecida minha, por exemplo, no sábado, e isso se repete todo dia, precisava ir para a UTI. Está entre a vida e a morte. Não tinha vaga. Não temos hospitais, não temos segurança, não temos aquilo mínimo que esta cidade tinha que ter. É uma cidade em que corre solto o crime e todos nós estamos esperando a nossa hora e a nossa vez. A resposta que eu dou ao Banha é, não tem solução. Ou a polícia, não adianta o governador vir aqui entregar 300 viaturas, fazer aquele desfile
com todas as luzes piscando, sirenes tocando. Eu quero saber onde é que está o efetivo, recursos humanos, que estivessem bem pagos, bem protegidos, não atacados pela imprensa, não atacados dos direitos humanos, que acabam pondo sempre o dedo na cara da polícia militar. Eu não sei como ainda tem policial militar que tem estímulo para trabalhar, porque se eu fosse um policial militar, ficava sentado na beira do caminho e dane-se o mundo, porque o que tem força é o que ataca a polícia. Então, não tem saída. Nós estamos vivendo uma inversão total de valores, vivendo uma inversão total de ética, de moral, de conceito, de lei. Terra de ninguém. Isso aqui é uma terra de ninguém. E eu sou um ninguém que está fazendo o quê? Falando que não resolve coisa nenhuma. Professor, esse tema foi debatido, eu lembro muito bem, o senhor estava lá no Congresso Nacional, quando se falou das políticas municipalistas. As coisas acontecem na cidade. E quem sente o calor da panela é a colher. Quem está aqui dentro desse quadrilátero, quem está dentro dessa cidade. O senhor não acha que o chefe da polícia, o chefe da educação, o chefe da saúde, não teria que ser o prefeito que comanda a cidade, seria uma política municipalista com ônus e bônus? Porque a gente fica só esperando ou o secretário, ou o Estado, ou a União, e as coisas continuam a perdurar e só vem com número e matemáticos. Não é isso mesmo, Cassione? Vamos fazer o break, o rápido intervalo, o painel regional volta na sequência, o Cassione responde, o Heraldo comenta também e a Ione vem com algumas participações também no nosso telespectador. Já, já. Heraldo. Muito bem, a gente volta, este é o segundo bloco do painel regional, aqui com o vereador Banha do PMDB, com o nosso Heraldo José dos Santos, sempre a participação importante às quartas do Vicente Cassione, e a Ione está sempre atenta também à participação dos nossos amigos, nossos telespectadores que já vem já, né? Antes de fechar o bloco anterior, o vereador Banha fez um questionamento aqui ao Vicente Cassione sobre as políticas municipalistas, né? Eu acho que vai acabar realmente as prefeituras tendo que assumir segurança pública, saúde, educação, meio ambiente, transporte. O duro é se fazer o repasse aos municípios, né? A prefeitura de Nova York, no tempo do Giuliani, Rudolph Giuliani, acabou com a violência em Nova York, que era uma das cidades mais violentas do mundo. Quem manda na polícia de Londres, de Paris, de Nova York é o prefeito. Só que são cidades que têm renda, têm dinheiro. Porque aqui os municípios não têm a renda. Quem tem a renda é o governo federal e o governo estadual. Eles é que têm o dinheiro. Os municípios andam de pires na mão. Então você não tem como ter uma estrutura paga pelo município. O governo do estado tinha que pagar isso, financiando, e o município gerindo, tendo material humano e tendo os equipamentos que deveriam ser usados. Porque você tem toda a razão. Todos os problemas que as pessoas vivem dentro do município. Agora, distantes do município estão os dois poderes que concentram a renda e todo mundo fala em reforma política, em reforma tributária e, na verdade, a reforma nunca será feita porque o poder central e os governos estaduais nunca abrirão mão de terem o grande cofre. Agora, é preciso entender como é que o Giuliani fez. Não foi só com dinheiro. A primeira coisa que ele fez foi com dinheiro. Ele pegou o salário dos policiais de Nova York, que era $2.000, e passou a pagar $10.000 de salário para os policiais de Nova York. Aumentou o contingente, treinou-os e capacitou-os de uma forma de elite. Depois pôs o pessoal na rua, tolerância zero. Tolerância zero significa nem o grafiteiro escapa. Nem o sujeito que picha a parede escapa, porque o crime começa primeiro com os atos antissociais, os atos de vandalismo. Depois ele passa para o segundo estágio, que são os atos criminosos. A polícia de Nova York, a Rua 42, era a rua da bandidagem nos Estados Unidos, em Nova York,
Era uma rua podre, perdida. Só tinha bandido, traficante que te oferecia cocaína na rua e pornografia. Acabaram com tudo. Hoje o indivíduo anda na rua 42, ela é uma rua que parece feita de conventos, mosteiros e escolas primárias. O que aconteceu? Um sujeito, um prefeito que veio depois do outro e que veio antes do outro. Um, chamado Giuliani, Rodolfo Giuliani, resolveu ter aquilo que as autoridades precisam ter: competência, coragem, vergonha e honestidade. Ele foi o homem que resolveu o problema lá. Como aconteceu em Londres, que estava vivendo uma crise terrível na década de 80, resolveram tudo de uma vez. No Tâmisa não havia um peixe na década de 70, no Tâmisa, no rio Tâmisa, em Londres. Hoje, pesca-se qualquer peixe nas águas limpas do Tâmisa. Há quanto tempo o Tietê em São Paulo? Cada vez está pior. O que falta é isso que eu digo. Falta coragem, falta espírito público, falta visão de estadista, falta ação, falta atitude e falta colaboração do povo. O povo indo para a rua, não para fazer vandalismo, ou não para fazer história da carochinha, tem pressão do povo, as pessoas vão atrás. Veja a Rede Globo, não televisionava o jogo do Santos. Vieram aqui, levaram uma coça, foram xingados, varridos, tiveram que explicar direitinho por que não estavam televisionando os jogos do Santos. Claro que não convence isso, não resolve, mas a pressão foi feita. Por quê? Porque houve uma turma que não se conformou com deixar o Santos para escanteio. Qualquer coisa que a população fizer organizadamente tem resultado. Agora, não adianta pressionar um vereador individualmente. Não adianta pressionar uma pessoa. É uma cidade inteira que está morta. A cidade de Santos é uma cidade que parece que está morta. Ninguém reage. Todo mundo está acomodado. Tem medo, tem inconformismo, cada um está na sua. Não existe coletividade. Você não tem na cidade de Santos aquilo que você tem em cidades do interior, uma união que brota, que o sangue ferve. Você não tem aqui. Então todo mundo desanima e é contagioso. O desânimo é contagioso. Altamente contagioso. Está faltando liderança, está faltando exemplos e está faltando pegar fogo nesse paiol. Muito bem. Heraldo, para completar aqui esse assunto, esse tema da questão da segurança pública, né? Eu também acho que a Polícia Militar devia fazer como a civil, né? Agora, acertaram o tiro no alvo, colocaram lá um delegado competente, o Gaetano Vergini, que é da cidade, que é da região, conhece aqui os caminhos todos, os atalhos todos, como conhecia na Polícia Militar o Moisés, o Perrenot, o Delbel, enfim, agora... O Lima Filho. Lima Júnior. Lima Júnior, perdão. É verdade. Olha, eu ouvi atentamente o vereador e o professor Cassione. E eu lembro de alguns anos atrás, veja, a cidade de Santos, ela não cresce. Nós temos aí 430 mil habitantes, o quê? Há 30, 40 anos. E o que nós tínhamos no passado? O sujeito era o encarregado, chefe dos investigadores de determinado distrito, o que ele fazia? Assim que ele assumia, chamava, porque ele tem que ter conhecimento de quem é o ladrão que age naquela área, ou que mora naquela área. Então o que eles faziam? Chamavam o ladrão, mandavam o sujeito vir, ele via na delegacia. Olha, eu não quero que você roube na minha área. Se eu pegar você roubando aqui, você vai se dar mal. Todos faziam isso, o que acontecia? Diminuía o índice de furtos e roubos na cidade. O cara ia roubar noutra região. A Polícia Militar tinha as suas rondas constantemente também circulando pela cidade. O que diziam os chefes de polícia da época? Mantinham uma equipe em cada distrito para fazer a investigação e outra auxiliando também no trabalho preventivo. E qual que era a logística do policiamento? Mantinham uma viatura rodando até pelo menos 3 horas da manhã, porque a partir de 3 horas os trabalhadores já saíam de casa e já tinha movimento da rua, então o ladrão não agia. Quer dizer, tudo isso se perdeu, a cidade não cresceu e é exatamente o que o Cassione falou,
Todos se acomodaram, não se faz nada. Não é problema, vereador, de falta de viatura, de falta de gente, não. É falta de vontade, de entusiasmo, de querer trabalhar. Eu nunca vi uma situação como essa, numa cidade que não cresce, as pessoas terem que se trancar dentro de casa. Você não vê um chefe de polícia, um delegado de polícia, numa situação dessa, ir conversar com o comerciante, se colocar à disposição, mandar os investigadores conversar? Não se tem mais nada disso. E a polícia militar se tranca nos quartéis. Realmente o que falta é um pouquinho mais de vontade. Não precisa de muita coisa. Só um pouquinho mais de vontade desses policiais para agir. Dá para cuidar da segurança pública. Falta vontade, um pouquinho de brio para esse pessoal que está aí ganhando do Estado. Ione, O próprio Estado, ele deixa claro, dizendo assim, ele cobra da municipalidade, eu cansei de ver respostas nesse sentido. Precisamos ter cidades limpas, mais iluminadas, as praças bem arborizadas, mas que tenham as suas tosas de árvore bem corretas. Mas eu vi agora 4 casos em locais distintos, vou citar o último no Maitá, por exemplo. Maitá todo dia tem uma ocorrência criminosa no jornal. O cidadão roubou o supermercado, o cidadão tem um tráfico de entorpecente, ali próximo ainda tem as cadeias instaladas perto do Maitá. Aí você fala assim, poxa, e os alunos estão indo para a escola? Não, Cassione. Não está indo para a escola, sabe por quê, Cassione? Porque nas salas de aula não tem condição de ter aula. O cidadão vai 2 dias por semana na aula, é onde ele pode frequentar, depois volta para casa. Ou falta aluno, ou falta professor, está cheio de aluno, falta professor. Não tem sala adequada para o cidadão estudar. Aí o cidadão, o problema está na educação, está na família. Agora, o cidadão não tem escola para estudar, porque o Estado é negligente e só funciona depois que é denunciado, depois que o Ministério Público cobra, porque ninguém vai fazer aquela obra lá, não, Cassione. Está lá o Ablas Filho com problema de queda de árvores lá, as árvores já caíram dentro até dentro como é o nome lá? Do McDonald's. Caiu uma árvore lá com a ventania. E a diretora, vereador, eu não tenho com quem falar, já chamei a Defesa Civil. Vai no Canadá, não tinha acessibilidade. Você vai... Então, o Estado... Tem uma empresa agora que corta árvore, hein? Todos os departamentos, principalmente a educação no Estado, quando a gente fala do Estado, que é aquela educação do ensino médio. Você vai em qualquer escola estadual, aqui na Baixada Santista, você vai achar problema. Você só estão funcionando devido à coragem e principalmente a diligência dos diretores que, às vezes, no próprio bolso, arcam lá com as despesas de limpeza, de manutenção de caixa d'água e, principalmente, combater os atos de vandalismo que todo dia eles estão fazendo aí nessas escolas estaduais. Ione Furukawa, participações aí com a gente. Pergunta da Maria José do Macuco. Doutor Cassione, a população sofre de todos os lados. A CPFL, telefonia fixa e móvel, ludibria a população. O crime, muito mais que organizado, fere e causa medo à população. O governo abandonou a população. Voltamos à Idade da Pedra? Eu gostaria que nós voltássemos à Idade da Pedra, porque na Idade da Pedra, o nome dela é... Maria José. Dona Maria José. Na Idade da Pedra... Maria José aqui do Boqueirão, viu? Ela já me encontrou umas 2 vezes na feira, no supermercado, e se apresentou a mim. Beijo para você. Na Idade da Pedra, a gente tinha, evidentemente, muito mais condição de civilização, tanto que nós evoluímos da Idade da Pedra rapidamente para as outras idades, mas volta e meia nós caímos na escuridão. Tivemos a grande escuridão da Idade Média, da Inquisição, né? Todas as grandes civilizações arrebentaram, ruíram, e hoje nós vivemos uma crise mundial. A crise que nós vivemos hoje, claro que nós estamos nos queixando do nosso problema no nosso quintal, mas o problema hoje é mundial. Nunca houve a situação de violência no mundo como nós temos hoje. Nunca houve. E as pessoas continuam simplesmente a achar que vai melhorar com orações e com boa vontade. Não vai. Eu fico muito triste de dizer isso, porque tenho filhos, tenho netos, e porque, evidentemente, o meu tempo já passou. Mas eu fico triste de dizer que não haverá solução. Pode
haver o esforço que for feito, mental, de boas intenções, vai se resolver um dia isto, se resolver, porque o esgarçamento do tecido é geral, com sangue, já está acontecendo isso. De tanta gente sangrando, de tanta realidade sangrenta, nós vamos ter um momento em que vai haver uma reação. E vai ser uma reação difusa, sem direção, desorganizada e sem liderança. Porque quando você tem reações com líderes organizados, com objetivos, com idealismo, você vai numa determinada direção. Quando você tem essa coisa de salve-se quem puder, explode e explode, ferindo todo mundo e todo mundo vai ficar mutilado. Não tem, a sociedade ela tem uma regra, eu sempre digo isso, as regras da sociologia que estuda o comportamento social são de ciências exatas, são matemáticas. E a matemática é a única coisa que não tem erro. Nunca 2 e 2 serão 5. Portanto, é matemática a ciência que estuda a sociologia. E a sociologia mostra que quando a gente chega no estágio em que a gente chegou, só sangue e o pior, difuso, sem se saber quem vai ser atingido, em que direção se vai, sem liderança e sem coisa nenhuma. É o que eu acabei de dizer e várias vezes repetir. O país está hoje completamente sem cabeça. É um corpo sem cabeça, em todos os níveis de poder, executivo, legislativo, judiciário e em todas as instâncias, federal, estadual e municipal como regra. Então, quando a gente fala aqui, não adianta nada, mas a gente está apenas prevendo o passado. Porque o que está acontecendo hoje já aconteceu há muito tempo no passado e vai se repetir. Ninguém muda o nosso destino. Está traçado. Ione, mais alguma participação antes da gente fechar esse bloco ou não? Exatamente. Pergunta do Cristiano Silva, repórter Cidadão. Gostaria de ver Vicente Cassione e Antônio Carlos Banha à frente da Prefeitura de Santos. Será que um dia vou ver essa dobradinha? Vamos fazer o intervalo, eles vão pensar com calma nessa pergunta do Cristiano e já a gente volta. Não precisa calma, não. Na mão do cara. Que bom. Painel Regional está de volta, terceiro e último bloco desta edição, aqui com o vereador Banha do PMDB, com o nosso Heraldo José dos Santos, Vicente Cassione também conosco e a Ione com as participações importantes do nosso telespectador, nosso repórter cidadão Cristiano Silva. Uma pergunta que fechou o bloco anterior com ela. Quando é que, ou se é possível um dia ver uma dobradinha para a Prefeitura de Santos, prefeito, vice lá eu, Vicente Cassione, Banha, Vicente Cassione, Banha, o que você acha? Ou seria qual político da sua cidade não gostaria de um dia dirigir a sua própria... É um sonho de qualquer pessoa, de qualquer político, celebrar a sua carreira política administrando uma cidade como Santos, onde a gente vive, cria os nossos filhos, tem o coração, está enraizado na terra e tem paixão por essa cidade. E ainda mais, fazendo dobrada com uma pessoa correta, séria, de atitudes escorreitas, pessoa que deixou exemplo para todos nós. E sempre me espelhei na vida pública, no seu caminhar, na sua posição. Porque político que não tem posição, político que não põe a cara e não se manifesta, esse deixou de ser político. Esse tem que ficar em casa, descansando, olhando os filhos e os netos. Para mim seria uma honra muito grande fazer uma dobrada com essa figura ímpar que é o Vicente Cassione. E o Vicente Cassione responde, já tentou, né? 3 vezes, né? Primeiro quero agradecer o Banha, que me honra muito, dizendo as coisas que disse a meu respeito. E acho que ele sim, pela mocidade, pela coragem, pelo valor que tem, por ser um conhecedor dos problemas. Veja que ele aqui tem tudo na ponta da língua. Isso não é
qualquer político que tem isso. Tem político que não sabe o que está acontecendo do outro lado da rua, de onde ele mora. Então, está na vez, o caminho é para os moços, sempre foi assim. Eu me ofereci 3 vezes. Fui rejeitado 3 vezes. Então, é aquela coisa que eu sempre costumo dizer. O sujeito quer namorar uma moça, tenta, a moça diz não, aí ele manda flores, faz versos, vira poeta, compõe música, a moça diz não, aí ele vai, joga pétalas de rosa de helicóptero, faz todas as declarações possíveis, a moça diz não. Se ele continuar insistindo em se oferecer, é um idiota. Porque quando uma mulher não quer namorar, você insiste até um certo ponto e depois sabe que ou ela ama outra pessoa, ou amou outro antes e não esqueceu, ou não vai amar nunca você. Então, a cidade de Santos, eu já me ofereci 3 vezes. A minha parte eu fiz. A cidade de Santos me rejeitou 3 vezes. Escolheu, provavelmente, pessoas mais competentes e mais capazes. Tanto é verdade que nós estamos hoje muito melhor do que estivemos quando eu me lancei na política, já faz 23 anos. Melhorou muito, não melhorou? Então escolheram bem ao me rejeitar. Olha, eu não vou deixar passar isso aqui, porque todo mundo está indignado, né? A gente vê pelos jornais, telejornais, sites, enfim, né? O presidente Dilma deu uma canetada lá, sancionou a emenda do Romero Jucá, o senador da República, né? E o tal fundo partidário foi quase que triplicado, né? Havia uma reserva aí no orçamento de 290 milhões para o fundo dos partidos e esse valor foi agora para 867 milhões e 500 mil reais. A pergunta que a gente mais vê nos jornais, o Heraldo, e nos principais sites aí que eu acompanhei nesses 2, 3 dias aí, é aquela, né? Cadê a austeridade? Cadê o ajuste fiscal? Cadê a seriedade? Porque aumentou luz, feira, aumentou combustível, o supermercado está nas alturas, está tudo subindo, em nome de alguma coisa que é botar o carro da economia no trilho outra vez, né? E aí, de repente, a presidente dá esse prêmio aí aos partidos políticos. Acho lamentável, triste, no momento que se passa uma crise, se passam agruras, a gente vê a dificuldade do povo nessa corda bamba de sobrevivência, ou se come, ou se paga a luz, ou se paga a conta d'água. O governo não fez a sua lição de casa, planejou mal. Nós estamos pagando a conta do mau planejamento do governo com relação à luz, às crises. A crise hídrica, a mesma coisa. A questão do gás, dos combustíveis, tudo errado. Agora, vai sobrar? Se tudo acontecer do jeito que está caminhando para que aconteça, esse projeto aí, eu acho que ele não está no time certo. Porque se tem reforma política, e já se afirmou isso, que vai sair daqui a 30 dias, essa reforma. Do jeito que tiver, já não são 33 partidos. E ainda com essa quantia estratosférica, um país que está devendo tudo, um país que está devendo lá fora, um país que tem um déficit habitacional um dos maiores do mundo, combatendo pobreza, a gente vai falar aqui de... Eu só fui de um partido só, Cassione. Nasci no PMDB, não sei se morro nele, também não morro de amores, porque eu coloco lá aquilo que penso que acho. O cidadão pode ser o Quércia, falecido, que Deus o tenha, o Temer, o Oswaldo Justo, que faleceu. Eu sempre coloquei as minhas ideias. E o dia que cercearem o meu poder de falar, a minha vontade de indignação, de botar para fora, vir com mordaça, eu puxo o carro e vou embora. Paro, não quero saber. E o PMDB nunca me deu um prego. O PMDB nunca me deu uma bandeira. Não é possível. O PMDB nunca... Eu não vim de cargo público. Possível. Não é possível. Eu não vim de cargo público, com essa amigo. grana toda, o partido não investe nos seus Na minha filiados? conta você pode abrir, nunca teve um dinheiro E do o que PMDB. fazem com esse dinheiro, Vicente Cassione? Você deve ter tido
uma boa estrutura de campanha nos partidos onde você concorreu, disputou. Os partidos não dão dinheiro para os candidatos normais. Os partidos dão dinheiro para alguns candidatos, que são os candidatos top, os caciques. Aí sim. O resto, o pessoal embolsa e você fica pedindo esmola para um ou para outro para financiar a sua campanha. E partido tem dono, né, Cassiano? Claro, os partidos têm dono. Tanto que quando tem muito dono, nasce o novo partido. O que você acha que nasceu o PSDB? O PSDB nasceu porque o PMDB tinha muito dono. Então chegou uma hora que o pessoal falou assim, espera um pouquinho, aqui tem muito cacique para pouco índio, vamos fundar um novo partido. E fundaram um novo partido com a saída de PMDBistas para fundar o PSDB. Que na verdade estavam todos juntos, eram do mesmo partido. Mas é que eu digo que quando tem muita gente mandando e pouca gente para obedecer, e não dá espaço para tudo que é cacique ter as suas benesses, acabou-se. E ainda forma as capitanias hereditárias Mas ao sem longo do dúvida, Brasil. sem Olha, no dúvida. norte manda fulano, no sul manda ciclano. E assim vai. Sem dúvida nenhuma. O partido político é, na verdade, uma coisa que no Brasil é sinônimo de pouca vergonha. E eu dizia isso na primeira candidatura minha, quando eu me filiei ao PDS, que era o partido ao qual era afiliado o Paulo Maluf. Todo mundo falou malufista. Eu falei, não sou malufista nada. Eu estou me filiando a uma sigla, porque é a única que tem espaço na televisão. Se eu não me filiar a este partido, eu não apareço na televisão. E se eu não aparecer na televisão, ninguém vai ver a minha cara e ninguém vai ver a minha campanha. Então você veja, você se filia a uma sigla. E todas as vezes foi assim. Eu me filiei a siglas, porque todos os partidos são iguais. Não tem diferença nenhuma. Eu sempre digo, faltava só um partido mostrar que era igual ou pior que os outros, que era o PT. Já mostrou. E quando diziam, Cassiano é infiel, muda de partido, eu não mudo de partido nenhum. Os partidos é que não são partidos, não têm essência, não têm integridade, não são uma coisa sólida, não têm uma ideologia. Então você fica num partido enquanto você tiver espaço para poder se candidatar. Aliás, uma coisa que é invejável, Cassione, são os dogmas pragmáticos de todos os partidos que eu já vi. Seja do PT, o PSDB, PMDB. É tão bonito. Não. Os programas? Os programas de partido. Olha, se cumprisse 10% do que está escrito ali, no PMDB, no PT, no PSDB, no PCB, olha, nós teríamos O Brasil um país estava salvo. muito, mas muito melhor. Eu vou dizer só uma coisinha. Nem os partidos, os programas são tão bem feitos que nem o Benjamin Franklin, nem o Voltaire, na Revolução Francesa, nem os grandes Jean-Jacques Rousseau, nem os grandes pensadores teriam condição de fazer os programas como são feitos esses. Papel aceita tudo, meu velho. Papel aceita tudo. Você escreve desde um palavrão até um verso do Drummond e do Fernando Pessoa. Tudo foi para o papel. Sair do papel é que é. Ione Furukawa, participações com a gente. Pergunta do José de São Vicente. Vereador Banha, a promessa da presidenta foi segurança, educação, moradia e transporte. O que você, com tanta bagagem política de forma honesta, acha disso? Eu acho que são temas que são discutidos em todas as eleições. Saúde, educação, segurança, habitação, mobilidade. Todo mundo discute isso. Mas na hora de pôr em prática, porque é uma disputa praticamente de quem mente mais. Hoje, no atual política, eu vi ontem um discurso na Globo de nada mais, nada menos do nosso glorioso governador do estado, Franco Montoro. Os 50 anos. Eu vi Franco Montoro falar O palanque das diretas. do bigode, porque as obras tinham começo, meio e fim. E se falava, se prometia, se cumpria. Olha, não dá jeito para cumprir a totalidade. O cidadão não é o salvador da pátria, mas ele vinha à frente das televisões, à frente da Câmara, de todos. É assim que vai ser. Hoje não.
Hoje se mente pro povo. Quem mente mais leva o pleito. A gente vê no governo do estado, que é a mola mestra do Brasil. Falta tudo. Aqui em São Paulo, nós não era para estar andando com o pires na mão pedindo dinheiro pro governador do estado. A Dilma, o que ela tem abusado da paciência do povo de Santos, com o maior porto da América Latina, isso é um absurdo que se faz com a cidade. Usa de passagem de servidão. Secretaria de Segurança Pública. Eu arrumei monitoramento, Cassione, tem câmera espalhada, mas não tem quem opere as câmeras, não tem policial para, olha, aí na tua região, no Canal 4, Canal 5, estão roubando. Mas só eu estou cobrindo o Marapé. Não Você sabe para que servem as câmeras? Para pegar a cópia, mandar para as televisões e eles mostrarem os crimes nos telejornais. Os assassinatos, os roubos, as chacinas, só para isso. As câmeras só servem para colher as imagens e fazer o reality show dos telejornais, que tem audiência à custa desses massacres, desses homicídios que você vê a sangue frio praticados e as câmeras captam. Para que? Câmera de segurança, câmera de exibição, câmera de espetáculo. Não é câmera de segurança, é câmera para mostrar para a televisão. E a televisão mostrar para o povo. Só para isso. E para o criminoso se ver e dizer, apareci matando, apareci atirando. Eu sou a glamorização do crime. A glamorização do crime. Ione, pois não, para fechar aqui a nossa edição. Pergunta do Uriel Vilas Boas. Advogados, até onde a União de Vereadores e a OAB poderiam atuar de forma regional na busca de uma solução metropolitana para a segurança? Não pensando apenas na PM, mas também com a Polícia Civil e a Guarda Municipal. Qual a opinião de vocês? O que você acha, Geraldo? Eu acho que isso depende do esforço de cada um e daquilo que eu falei no bloco anterior, do poder de mobilização dos políticos. Aquilo também que o Cassione falou, todo mundo pensa isoladamente, ninguém se une. Nem moradores, nem representantes, nem líderes comunitários, sindicais, enfim. E deixam tudo para o governo do Estado coloca um secretário de Segurança Pública, que é um teórico, foi meu professor, e realmente a gente estamos entregues aí à mão da bandidagem. Olha, Vamos fechando aqui, pois não? só vou deixar um exemplo aqui. Todos nós aqui fomos nesse tempo, tirando a Ione Furukawa. Eu tenho saudades da guarda noturna apitando pelas ruas. Mas até isso, Cassione, não conseguiram resolver. Porque quem criou isso foi Adhemar de Barros. O nosso glorioso governador Geraldo Alckmin, até hoje, não conseguiu subsidiar, ou seja, tudo está lá na guarda noturna, como era antes, desde 60, mas nós não conseguimos aprovar aquele efetivo, tudo sucateado, tudo penhorado, e ela nem é pública e nem é privada. Ou seja, se nós não conseguimos discutir nem a guarda noturna, imagine falar da segurança pública do Estado de São Paulo. Qual o Vicente Cassione dessa resposta, desse debate para esse programa? Fica para a próxima quarta-feira, tá certo? Estamos fechando o painel. Obrigado, Heraldo, vereador Banha, prazer em recebê-lo. Cassione, sempre importante sua participação conosco. A Ione acompanhando você que está do outro lado. E a gente de segunda a sexta, 1h30 da tarde, ao vivo, com a reprise às 8 da noite. E no sábado e domingo, 2 edições com a Letícia do painel regional. Obrigado, até amanhã. Tchau.